Quem de vocês aí já pescou com coleópteros e teve bom resultado? Escreva aí para mim no comentário do vídeo se você está gostando da série, se você já conhecia esse tipo de atado utilizando materiais naturais, como também se você aprecia o atado de mosca um pouco mais requintado ou simplesmente moscas simples com 3 ou 4 passos para assim finalizar a mosca. Eu sou de uma filosofia que nós vamos aqui sentar então no meu sofá e nós vamos discutir um pouco esse assunto. É certo que nós podemos dizer que a mesa não se encontra cheia por pouca quantidade de conceitos que eu adoto, e sim uma centena deles, e assim eu tento passar para vocês. Aqueles que estão gostando, aqueles que não conhecem o meu trabalho ou não me conhecem, Marcelo Cardoso, Meloc Fly, se inscreva no canal, dê uma força, compartilhe, ajude o canal a crescer, que eu também vou ajudar vocês, tá? Isso é importante para a gente. A quem faz o vídeo precisa desse respaldo para continuar firme e mantendo aí sempre o pulso duro para não errar o arremesso. A gente fala de fly e fly é uma filosofia, eu já comentei com vocês aí. Vamos sentar então no sofá para a gente entender isso melhor. Eu vou convidar então os amigos da pesca a sentar aqui um pouco comigo no meu sofá e saborear aqui um café para a gente falar um pouco sobre um pouco da minha história. Depois vamos fazer a parte teórica e certamente a prática. Esse cafezinho tem tudo a ver com a semente de café que nós assim elaboramos nesses 2 vídeos, a mosca já finalizada do meu mestre falecido, que já está lá pescando com o Papai do Céu, aqui nesse expositor feito com a tampinha de vitamina C e uma rolha. Bom, aqui do lado nós temos então um besouro realístico, chifrudo, grande, tá? Um outro expositor que a gente vai falar um pouco. De certo que esse cantinho aqui do meu escritório da pesca, onde eu costumo assistir os vídeos dos meus amigos, eu coloco o meu notebook aqui na minha bancada de atado, que fiz há muitos anos atrás, e fico aqui apreciando e acompanhando muitas vezes os vídeos daqueles que me prestigiam e de outros relacionados à pesca com mosca. Aqui atrás vocês já devem ter reparado que são 2 quadros, e esses são remanescentes do tempo que eu fazia e trabalhava com belas artes. Esses são de 1985, um dos últimos que eu pintei. Pois é, eu já fiz muita coisa na vida e poucos sabem. Eu gostava muito, não só de pesca esportiva, como ainda gosto até hoje, mas também praticar esporte. Já fui um bom skatista, ciclista, não sou muito de jogar futebol, mas gostava de jogar vôlei. Adorava esporte, ainda adoro até hoje, apesar de não poder mais praticar devido aos problemas de coluna, mas a gente consegue ainda pescar com uma certa frequência, não digo na quantidade, mas sim na qualidade que posso assim fazer, muito esporadicamente. Bom, de certo que aqueles que me apreciam devem ter reparado que a parte artística se encontra então relacionada nos meus trabalhos que eu apresento a vocês. Isso tudo tem a ver com o que eu já assim me dediquei, não é? E procuro trabalhar com materiais de baixo custo ou de relevância praticamente zero, ou seja, materiais reciclados, para dar um destino mais nobre ao mesmo, provando que é possível assim você tirar proveito de materiais que seriam jogados fora, e com esse jogar fora você perde
material que você poderia assim aplicar se você conhecer a técnica ou tiver a expertise para tal. Isso a gente vai passando gradativamente para vocês aí, para aqueles logicamente que se interessarem. Com certeza no Brasil nós devemos repensar, não só no Brasil como no mundo. Ecologicamente falando, nós temos que mudar esse conceito de mundo atual para termos um mundo futuro para as próximas gerações. Vamos aqui aproximar um pouco mais a câmera para a gente debater um pouco mais sobre o assunto. E que outras técnicas então nós podemos utilizar com uma mosca de um coleóptero semi-realístico com um strike indicator, aqui cor de rosa, que é para me facilitar a visualização quando assim eu estiver pescando muito longe desta mosca aqui, não é? Geralmente, aqueles que têm o domínio da pesca com mosca sabem que nós podemos usar várias técnicas, começando pelo tipo de arremesso, um arremesso mais suave, de modo que o coleóptero ou outra mosca qualquer, outro inseto que você assim esteja representando, ou uma fruta, ela caia mais sutilmente ou com um impacto violento em cima d'água. Tudo está no segredo de como você conduz o seu arremesso, mais sutil ou mais agressivo. Segunda técnica é você atirar a mosca ou arremessar a mosca e deixar ela cair e derivar na correnteza. Chama-se deriva morta, ou seja, você deixa a mosca ir sendo carreada pela correnteza, de forma que você mantenha a vara apontada para evitar que crie barriga na linha, ou você compensa essa barriga, mas mantendo sempre a atenção, e quando assim o peixe der a fisgada, finaliza a fisgada e assim tem uma briga mais esportiva, porque o material de pesca com mosca propicia isso, já que você está usando ele num peso adequado ao peixe que você está estimando pescar. Bom, o fly propicia isso, uma esportividade um pouco além da conta e uma necessidade extrema do pescador estar cada dia mais alinhado com o seu equipamento e com o peixe ou espécie que pretende pescar. A esportividade é 100% e eu garanto a vocês. A outra técnica que eu uso para pescar, então, com uma mosca deste padrão, é utilizar uma pequena conchinha ou uma pecinha, um acessório próximo da mosca. Esta aqui está mais ou menos a 10 centímetros, tá? 10 a 12 centímetros da mosca semi-realística. No caso, essa conchinha aqui, ela vai proporcionar uma pequena atratividade para esta mosca aqui, que não tem como assim se movimentar, a não ser morto à deriva. Essa conchinha, então, ela tem uma pequena conicidade, não atrapalha praticamente nada no seu arremesso e vai trazer, quando a gente trabalhar, um pequeno ruído ou um pequeno estalo quando a gente fizer pequenos toques. Com isso, ela vai gerar ondas em cima da água ou estalinhos, e isso chama a atenção do peixe ao inseto que não possui movimento, mas cria uma ideia ou uma falsa ilusão que o inseto está se tremulando por cima d'água, tentando assim bater asa ou tentando nadar para sair daquela condição de estar em cima da água, salvo besouros aquáticos, que assim já têm a sua natureza aquática e fazem dela o seu meio ambiente, e assim se mantém a vida toda. Não sai para a parte terrestre, digamos assim. Bom, vamos então entender aqui um pouco mais a respeito do besourinho que o meu mestre fez, que está aqui no expositor, não é? É o besourinho de café. E este grande besouro aqui, o besouro chifrudo, realístico, ele está num expositor diferenciado. Não sei se vocês já mataram da onde eu tirei esse expositor, mas
Não é nada difícil. O expositor, então, foi feito reciclando uma lâmpada eletrônica, não é, fluorescente. Lembrando que a embalagem, sendo feita de plástico de acetato, nós podemos também aproveitar essas curvaturas e esse material para fazer carapaças, cabeça de peixe. Eu já ensinei isso a vocês aí. Quem está curioso, vai na minha página lá e procura cabeças de peixes 3D que vocês vão encontrar. Bom, este tipo de lâmpada aqui, então, ela fez a transição da lâmpada incandescente, fluorescente convencional para a lâmpada eletrônica. E atualmente nós já temos agora disponível a LED, que faz um consumo muito menor, iluminação muito maior e troca pouco calor, quando assim a lâmpada está, não é, ligada há muito tempo. Isso também faz favorecer a nossa conta de luz baixar e a gente ter um planeta um pouco melhor aí no quesito de gasto energético. Isso é a tecnologia sendo implementada nos dias de hoje. Isso eu sou favorável. Agora, o resíduo deste item aqui, nós temos que repensar. Até para você jogar fora uma lâmpada dessa, nós temos que lembrar que aqui dentro tem um gás e esse vidro aqui pode cortar a mão. Então, se a gente for reciclar isso aqui, recicle de forma consciente. E se você for reaproveitar isso aqui como eu reaproveitei, observando esse item aqui com óleos de atado de mosca para reciclagem, a gente pode aproveitar sim. O expositor está aqui e foi feito com essa base aqui, tá? É bem legal. Dá para fazer outras coisas também. E eu vou explicar por alto. Bom, como é que eu reciclo isso aqui? Primeiro eu calço uma luva de forma que eu possa ter a segurança de trabalhar com esse item protegido. Primeiro que eu estou trabalhando com vidro. Eu sempre recomendo, quando vocês forem fazer qualquer reciclagem de algum material, usar o seu equipamento de proteção, uma luva, um óculos, né? Para evitar qualquer dano físico a vocês aí. Bom, com uma serrinha de mão simples, a gente serra nesta parte aqui do engate desse acabamento aqui, desse capuz, que vai assim proporcionar a acomodação da parte eletrônica, que se encontra aqui, ó. Isso aqui fica dentro desta área aqui, tá? E aqui é a parte roscada do contato, o terminal de contato, positivo e negativo, tá? Da lâmpada. Muito bem, nós vamos então retirar este capuz aqui, tirar essa parte de metal aqui e encaixar uma rolha. Simplesmente isso. Com isso você já tem um expositor feito, tá? A parte de baixo aqui, então, essa parte de baixo aqui, eu vou descalçar a luva, nós assim podemos aproveitar aqui. Existem alguns componentes eletrônicos aí, quem manja um pouco de eletrônica sabe o que isso aqui quer dizer, capacitor, resistor, não é, transformador, uma bobina que está aqui dentro e tem aqui um triac também. Bom, este transformador aqui pequeno é feito de cobre e a gente pode desmontar, tá? E tirar esse cobre para fazer moscas como ninfas feitas com arame de cobre, fazer costela de mosca seca, fazer a estrutura de alguma parte de ninfa ou de algum streamer também. Dá para a gente utilizar isso aqui, é uma dica aí de reciclagem. Então não só reciclei a parte desse capuz aqui, como também a parte interna. Ainda vou falar mais alguma coisinha do contato aqui, tá? Da parte positiva ou negativa, dependendo aí do ponto de vista que vocês estejam vendo. Vamos avançar então um pouco mais e entender um pouco mais a parte teórica de alguns desenhos e esboços que eu fiz para os meus besouros. E depois partimos para atados de alguns besouros feitos ainda com semente. Antes de passarmos então para uma análise dos esboços do besouro crochete, este feito em 1987, uma técnica que é muito difundida pela tricampeã mundial de atado Torio Kobo, técnica que eu utilizei neste besouro aqui, como neste outro aqui e até neste aqui escaravelho na parte do abdômen, né? A gente vai detalhar um pouco mais
este padrão de conceito aqui para exemplificar da onde é que saem essas conchas aqui. Como é que eu faço essas conchas? Bom, essas conchas saem facilmente destes fundos de garrafa, de suco, de energético, de água, de detergente do lavar-louça. A gente pode usar aqui essa parte central aqui, ó, que é bastante rígida e forte e tem uma certa concavidade, tá? Faz o furinho aqui no meio, passa o líder, trava com o nó e assim mantém este padrão aqui de peça transparente, quase não dá muita bandeira na água, tá? E não só podemos aproveitar essa parte central, como também esses vincos aqui, que podem ser feitos carapaças com essa parte aqui, ou se utilizarmos essa parte toda aqui, ó, né, pode ser feito também a cauda de um camarão. Depois a gente vai falar, porque foi o camarão que me iniciou no atado de mosca, um camarão atado em 1979, se eu não estou enganado, tá? Por uma revista da Saltwater. Bom, aqui nós temos então um outro padrão de fundo que também dá para se utilizar aqui, e isto aqui também cortado, também conseguimos fazer cauda de camarão. Não só de camarão, como também essa estrutura curvada aqui dá para fazer uma carapaça de besouro mais alongado, tá? De um escaravelho, como aqui também, tá? A gente pode fazer essa estrutura aqui. Então, dá para fazer desta forma. Uma outra forma de fazer a carapaça é utilizando aqui, ó, a parte de cima da boia, tá? Para lambari ou para outro tipo de peixe aí que a gente usa essas boias de isopor. Eu já ensinei como fazer cabeça de popper com esse tipo de boia. E quando a gente faz a cabeça do popper, a gente corta essa parte aqui, essa parte redonda aqui, eu já expliquei também que serve para fazer esse tipo de padrão de ação em algumas moscas. Lembrando que a gente consegue, ó, fazer uso escavando uma conchinha e colocando no nosso líder, né? Isso gera uma turbulência para streamer, como também para besouros. Então, temos essas técnicas variadas. E uma outra dica aí que vai, a gente pode até utilizar uma tampinha assim, ó, de um recipiente plástico, que ele já tem esse ponto aqui de entrada de injeção do plástico, gera esse ponto aqui, a gente pode cortar aqui, ó, e utilizar. Esse compartimento aqui é de fita isolante, tá? Fita isolante. Uma fita isolante muito conhecida, né? Que eu acho que vocês sabem qual é, não preciso dizer o nome. Quando a fita acaba, esse compartimento serve para a gente guardar apetrechos aí, tá? Como os fly dispenser, a gente faz também uso desses acessórios aqui, reciclando, ó, tá? Pois eu vou explicar para vocês. E o que tem aqui dentro, então, nada mais é do que componentes que eu retirei da lâmpada que eu estou utilizando. Lembra que eu ia falar um pouco mais? Pois é. A lâmpada, então, ela tem esse contato aqui de cima e esta peça aqui que isola o contato oposto. Um é positivo, outro é negativo e esse é positivo. Bom, nós aqui por detrás, já depois de tirarmos os componentes que ficam aqui neste compartimento, não é? Nós vamos ter acesso à parte de trás aqui. Com a ponta da agulha ou da tesoura, nós tiramos esse terminal aqui. Esse terminal aqui, então, ele é de alumínio e tem um shape bem interessante, não é? Quem já pensou aí comigo, já deve ter pensado, dá para fazer olho. Dá para fazer olho, não é? E onde é que eu posso usar esse olho? Ó, num popper, por exemplo, posso colocar aqui, colar, e eu tenho aqui uma cabeça de popper com o olho, tá? Bem legal. Já fica lastreado. A gente tem aqui uma ranhura
na peça, né? Ela tem uma ranhura, encaixa bem aqui, fica firme, passa a cola à base de ciano e você tem aqui um popper, esse aqui um popper com olho metalizado, o que vai dar um pequeno lastro. Podemos usar em outras moscas. Olha quantas ideias. E esta parte aqui que sobra, nós usando um estilete aquecido, nós cortamos essa parte aqui de cima, tá? Para soltar esse componente. E esta peça aqui, dá pra gente então, desmontando ela, criar aqui, ó, uma peça de terminal de acabamento aqui para a vara de pesca, ó. Dá pra gente colocar aqui, se o calibre assim então corresponder, tá? Um terminal. E essa outra peça aqui a gente pode também utilizar aí para outros fins de atado de mosca, tá? Tudo isso a gente consegue reciclar. Olha quantas ideias a gente pode utilizar. Lembrando que eu já usei o terminal da pilha, né, para também criar óleos. Isto tudo a gente pode utilizar a nosso favor no atado de mosca. Bom, seguindo então, nós tiramos esta parte metalizada e encaixamos a nossa rolha, como foi o caso aqui. E aí nós temos o expositor. Muito simples, bacana, e a gente recicla o material. Isso dito, é certo que eu posso afirmar que usar materiais naturais, técnicas diferenciadas e até usar uma mosca semi-realística, é certo que você vai pegar bons peixes. Bom, vamos seguir então no próximo vídeo, trazendo um pouco da teoria e um pouco dos desenhos esboçados há tanto tempo atrás, para que vocês assim possam ver que isto tem uma data bastante antiga, ou seja, um DNA bastante antigo. Quem gostou, deixa um like aí, faz o seu comentário, faz o checklist lá nos vídeos, passa o olho lá, assiste com calma, tem bastante dicas, eu falo bastante, mas também ensino bastante. Quem gosta e assiste o meu canal, tem sempre alguma coisa para aprender. Um abraço, até o próximo vídeo.